curso do IBAMA são interessantes porque normalmente junta um pessoal interessado, uma turma que gosta, porque também é meio difícil trabalhar nessa área de meio ambiente sem gostar um pouco do assunto, porque é uma coisa, pode ser muito interessante, mas às vezes também é muito pesada, porque principalmente para quem está no órgão ambiental, tem muitos conflitos, muita incompreensão também, né? O órgão ambiental é uma espécie de apanha de tudo que é lado, né? Ele apanha da empresa, ele apanha do próprio governo, ele apanha do Ministério Público. Então, realmente, o cara que trabalha ali tem que ser muito convicto do que está. Cara, que confusão aqui. Tem que ser muito convicto do que está fazendo, porque realmente é uma profissão difícil. Bom, o Marcos pediu que eu falasse sobre o artigo 225 da Constituição, né? Que é aquele artigo, vamos dizer assim, o artigo principal da área de meio ambiente da nossa Constituição, mas não o único, né? A gente encontra na Constituição vários outros artigos que cuidam da questão ambiental. O artigo do Brasil, da Constituição brasileira, ele é um dos primeiros do mundo, né? Porque o artigo da Constituição ele é um dos primeiros do mundo. Ele não é o primeiro, mas é um dos primeiros, né? Ele, na verdade, ele tem uma inspiração da Constituição espanhola e da Constituição portuguesa, que foram os primeiros, talvez, a colocar a questão do meio ambiente como um direito das pessoas, né? Um direito a ser desfrutado pelas pessoas, embora outras constituições anteriores a isso já mencionassem a questão de meio ambiente, algumas poucas constituições, e o curioso é que a partir da década de 70 para cá, o tema meio ambiente, que era um tema pouco constitucionalizado, hoje ele se encontra presente em aproximadamente 3/4 das constituições do mundo. Então, praticamente todas as constituições do mundo tratam da matéria de meio ambiente. A gente tem algumas discussões e a gente precisa entender também um pouco qual é vamos dizer assim, o que sustenta o artigo 225, né? Qual é a sustentação principal dele? Lá dentro do artigo 225, a gente pode identificar chamaria de três vertentes, né, principais. A primeira delas é a que dá ao meio ambiente a condição de um direito essencial à sadia qualidade de vida, direito comum do povo, né? O meio ambiente, o uso comum do povo. O que acontece ali? Essa primeira parte, né, onde o que eu chamaria da vertente humana do direito ambiental, ela está vinculada lá ao artigo 5º da Constituição, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Porque lá no artigo 5º tem um daqueles milhares de incisos, ele trata da ação popular, né? E a ação popular ali é tratada como uma garantia de direitos, né? Quais direitos elas garantem? Garante lá o direito à boa administração, à probidade administrativa, ao patrimônio histórico, aos bens de natureza cultural e ao meio ambiente também. É possível que se use uma ação popular para proteger o meio ambiente. Então, não tem dúvida que o direito ambiental é um direito fundamental do cidadão, da pessoa humana, né? E aí tem uma polêmica. Quando lá no caput fala direito de todos, há uma polêmica que tem crescido cada vez mais, que é uma discussão que eu não considero assim uma discussão tão relevante em termos do Brasil, mas é uma discussão que existe.
se o direito ambiental ou o capítulo da Constituição seria voltado apenas para o ser humano ou se ele reconheceria direitos aos animais e à natureza. Então, aquela velha discussão, vocês já devem ter ouvido falar, se o direito ambiental é antropocentrista ou biocentrista. Isso é uma discussão que eu considero mais uma discussão acadêmica do que uma discussão com efeitos práticos. Porque, do ponto de vista prático, do ponto de vista do direito positivo, seja biocêntrico ou seja antropocêntrico, o fato é que o direito brasileiro ele assegura uma série de tutelas aos animais, à natureza, tal, independentemente dessa questão. Embora, no meu ponto de vista, nós precisássemos alterar o Código Civil brasileiro, porque o Código Civil brasileiro ele coloca os animais como coisas, né? Seriam semoventes. Alguns países, Alemanha, França, Áustria, eles, ao tratarem da questão dos animais no Código Civil, eles criaram uma terceira categoria que me parece apropriada. Embora isso não seja um consenso dentro desse grupo que estuda o que se chama hoje de direito animal, eles têm uma certa crítica a essa posição. Mas lá esses códigos civil criaram uma terceira categoria entre coisas e pessoas que são os animais, né? E aí asseguram uma série de direitos aos animais, e os animais, portanto, não são tratados como coisa. De certa maneira, a Constituição brasileira ela tem essa ideia, ela tem essa vertente. Por quê? Como a gente tinha falado aqui no começo, a gente tem três vertentes, né, que o artigo 225 sustenta a questão ambiental. A primeira, essa vertente humana, a gente já falou aqui rapidamente. Nós temos e, portanto, isso seria um direito ao meio ambiente sadio, saudável, etc., que as pessoas têm, né? Um direito ao meio ambiente. Mas nós temos também o que a gente poderia chamar de um direito do meio ambiente. Não é? Por quê? Porque a Constituição, ela, lá dentro principalmente no parágrafo 1º do artigo 225, ela tem vários incisos que ela diz assim: o poder público deve restaurar os processos ecológicos essenciais, o poder público deve demarcar áreas a serem especialmente protegidas, né? O poder público deve proteger o patrimônio genético. Então, o que está sendo dito aí? A Constituição, ela, de certa maneira, ela criou um conjunto de normas que obriga nós, pessoas, sociedade, nos obriga a proteger o meio ambiente. Então, a gente poderia dizer, de certa forma, que aí é um direito do meio ambiente. Isso fica um pouco mais claro quando a gente vai. E aí também tem uma outra polêmica, porque no parágrafo 1º, quando se proíbe quando se proíbe a crueldade contra os animais, de certa maneira, nós estamos colocando uma limitação à ação humana com relação aos animais. É claro que esse conceito de crueldade de animais, ele é um conceito que precisa ser, ele é um conceito jurídico indeterminado, mas a gente tem alguns exemplos interessantes de modificação em relação ao trato com os animais. Por exemplo, Petrópolis, quando proibiu as charretes com cavalos circulando pela cidade, não é? Aquilo ali, de certa maneira, é uma proteção aos animais, né? Se entendeu lá, o município de Petrópolis, a cidade de Petrópolis, a Câmara de Vereadores, entendeu que aquelas charretes poderiam, da maneira como elas eram administradas, aquilo seria uma crueldade aos animais. Então, houve essa vedação. E aí, nesse ponto, o Brasil tem até uma tradição
interessante, porque já na era Vargas, no governo Vargas, nós tivemos aquela lei de proteção aos animais, né, que inclusive foi utilizada pelo falecido advogado Sobral Pinto na defesa do Luiz Carlos Prestes, quando estava preso, porque ele tinha sido tão barbaramente torturado pela polícia política, que o Sobral Pinto usou na defesa dele a lei de proteção dos animais. Então, disse, olha, os animais, isso aqui é proibido e tal. Mas essa lei de proteção dos animais, da década de 30, ela também tem um fator muito interessante, porque hoje se fala muito em interesse difuso, legitimidade processual extraordinária, poder do Ministério Público, mas lá na Lei de Proteção aos Animais já se outorgava ao Ministério Público a possibilidade de defender os animais em juízo. Não é? Então, essa segunda vertente, né, que seria o direito, a gente poderia chamar o direito da natureza. Né? Então, a gente tem o direito ao meio ambiente, um direito humano fundamental, a gente teria o direito do meio ambiente, mas a gente tem uma terceira vertente, que é o direito sobre o meio ambiente. Né? Esse direito sobre o meio ambiente, o que ele é? É o direito, o reconhecimento legal de que a natureza, né, o mundo natural, ele, ao ser utilizado economicamente, ele se transforma em recursos econômicos, né, recursos naturais. Então, por quê? Porque a Constituição brasileira, ela, embora seja uma Constituição que dota o meio ambiente de um nível bastante elevado de proteção, ela também reconhece a possibilidade da utilização econômica do meio ambiente. E aí aí surge uma divisão, né? Uma modificação, uma forma de perceber, que é a divisão entre conservação e preservação da natureza. A Constituição, ela é conservacionista, ela não é preservacionista. Qual é a diferença entre ser conservacionista e preservacionista? Aliás, o conceito de conservação e de preservação, de uma maneira prática, ele se encontra presente lá na lei do SNUC, né? A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, quando ela faz uma definição de vários conceitos, ela define o conceito de preservação e conservação até de uma maneira bastante razoável. A ideia de conservação é uma ideia de utilização do meio ambiente, utilização econômica do meio ambiente, mas dentro, e aí tem uma visão, né, essa visão ela veio crescendo ao longo dos tempos, essa visão de conservação antigamente se chamava de utilização racional do meio ambiente. Se a gente pegar os textos mais antigos sobre o meio ambiente, as normas mais antigas, se falava muito sobre utilização racional do meio ambiente. A própria legislação do Estado do Rio de Janeiro, o decreto-lei que criou a SECA, a norma que criou a FEEMA lá em 1975, eles falavam muito em utilização racional do meio ambiente. Esse conceito de racional ele foi totalmente superado, porque existem várias racionalidades. Né? A racionalidade de um sujeito que quer vender madeira de qualquer maneira é cortar tudo que é árvore. Então, para ele é racional o que ele está fazendo, porque ele quer ganhar dinheiro vendendo madeira. Né? Então, ainda que talvez isso possa durar 15 dias, né? Porque ele também esgota o recurso. Mas esse conceito de racionalidade ele foi superado por um conceito chamado sustentabilidade.
que, na verdade, significaria o quê? É você usar o recurso hoje de maneira que ele não falte no futuro. Essa é a ideia básica da sustentabilidade, que também é submetida a muitas críticas. Por quê? Porque o conceito de sustentabilidade ele se tornou quase que um conceito vazio, porque hoje você não encontra ninguém que não diga que não é sustentável, porque hoje é feio dizer que não se é sustentável, é uma coisa que pega mal. Então, todo mundo pode ser o maior poluidor do pedaço, o cara vai dizer, não, minha atividade é sustentável, não estamos... Eu me lembro que eu vi uma vez um anúncio de um carvão sustentável, né, numa revista, tinha um carvão sustentável. Agora, com todo respeito, não dá para falar em carvão sustentável, né? Isso se a gente for para o Código Penal, nós vamos entrar lá no artigo 171, né, no estelionato. Mas, enfim, mas esse conceito de sustentabilidade ele tá muito esvaziado, né? Ele se tornou um conceito muito desgastado. De onde é que apareceu? Bom, para não perder aqui, depois a gente volta nesse assunto. Aí a outra questão é a preservação. Então, a preservação é apenas a utilização indireta dos recursos naturais, né? A ideia é que você não consuma os recursos naturais. Então, como é que a gente poderia imaginar, do ponto de vista prático, o que é conservação e o que é preservação? Uma área preservada é um parque nacional, por exemplo, um parque estadual. Aí nós estamos falando de preservação. Por quê? Porque num parque nacional ou num parque estadual só é permitida a chamada utilização indireta, salvo pequenas áreas que você utiliza ali para fazer um local para atender as pessoas, enfim. Mas você só pode ter utilização indireta. O que é utilização indireta? É você sentar debaixo de uma árvore e ficar pegando lá o fresquinho. Isso é uma utilização indireta. É você olhar uma cachoeira, isso é uma utilização indireta. Um parque é tipicamente uma área preservada, não é? Então, o que acontece? Nós temos um grande conceito que é o de conservação, que é o da Constituição, e dentro desse grande conceito de conservação, nós temos pontos de preservação. Então, a preservação está contida na conservação. Por isso é que é Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E uma coisa interessante, por exemplo, o Brasil tem muitas áreas sob proteção legal? Tem. Mas a grande maioria é APA, né? Que é a área de proteção ambiental. E aí, é claro que não é o caso de vocês, mas a gente vê muito, hoje nem tanto, mas no passado já viu mais, até decisões de tribunais que o cara diz assim, o juiz vai dar uma sentença ou um acordo e diz assim, uma área de proteção permanente. Não existe área de proteção permanente, existe área de preservação permanente e área de proteção ambiental. Isso é muito comum ver esse erro, tá? E aí a gente precisa ter atenção, porque o que acontece? Embora o direito ambiental ele tenha um conteúdo, vamos dizer assim, técnico, biológico, de gestão muito grande, ele não deixa de ser direito, ele é um direito. Então, a definição dos conceitos é importante. A definição dos conceitos é importante, porque se eu estou falando de um parque nacional, eu não estou falando de uma reserva biológica, eu não estou falando de uma área de proteção ambiental. Porque cada uma dessas categorias de manejo terá uma permissão legal diferente. Então, para uma pessoa que vai trabalhar num órgão de controle ambiental, principalmente se ele não é um advogado, e eu acho que ele não precisa ser advogado, mas ele precisa ter um conhecimento, vamos dizer assim, básico do direito,
bastante sólido. Por quê? Muitas vezes ou se protege errado, ou se protege menos do que se deveria proteger, ou se comete barbaridades, se comete ilegalidades. Então, o agente do órgão ambiental ele tem que se pautar pela lei. Ele não tem uma coisa é a opinião pessoal dele sobre um assunto, outra coisa é o que a lei diz. Ele tem que aplicar a lei como servidor público, né? Esse é o, vamos dizer assim, é a tarefa principal dele. Então, nós temos essas três vertentes: o direito ao meio ambiente, o direito do meio ambiente e o direito sobre o meio ambiente. Então, esse artigo 225, ele colocou essas três pilastras aí, que são vamos dizer, elas vão se irradiar para todo o direito ambiental. Ora, aí a gente tem um problema, porque quando, qual é a dificuldade que a gente tem quando a gente fala de direito ambiental? Não tem como a legislação correr atrás do que está acontecendo, né? Assim, porque uma característica diferente do direito ambiental em relação ao direito que não é ambiental é que, normalmente, quando a gente tem uma norma jurídica, ela surge, vamos dizer assim, de experiências da vida. No caso do direito ambiental, é um pouco o contrário, porque ele pretende moldar uma situação futura, porque, vamos dizer, a sociedade chegou à conclusão que tem poluição demais. Bom, então eu tenho que moldar uma situação que amanhã eu tenha menos poluição. Então eu vou estabelecer controles, normas, etc. Mas se aparece um produto químico sem controle, que não está regulado, qual é o papel do órgão ambiental? É deixar aquele produto químico circular livremente, ou ele, diante de uma evidência ou de um risco real, também não pode ser um risco hipotético, tem que ser um risco real, ele pode tomar alguma medida. Então, isso faz o quê? Com que essa questão de princípios no direito ambiental seja muito importante. Mas, afinal de contas, o que é um princípio do direito ambiental? Pegar, por exemplo, o princípio da precaução, o famoso princípio da precaução, o que um autor francês aqui chama do inquietante princípio da precaução. É um princípio de gestão de risco. Essa é a questão. Ele é um princípio de gestão de risco. Então, é óbvio que, e aí ele tem uma diferença com o princípio chamado da prevenção, porque o princípio da prevenção ele regula riscos notórios e conhecidos, e o princípio da precaução pretende regular riscos não conhecidos. Então, normalmente, estão ligados a novas tecnologias, novas situações e tal. Essa é uma situação muito delicada, não é uma aplicação simples, e acertar a mão na aplicação disso é muito difícil, porque você não pode, o princípio da precaução ele também não pode virar uma espécie de uma proibição genérica de tudo, não é isso que se espera dele, né? Ele precisa, mas ele também tem que resguardar interesses reais quando se tem dúvidas com relação a se uma determinada situação é negativa ou é positiva. Então, com isso, a gente aí, isso tem a ver também com uma parte da Constituição e do artigo 225, quando ele fala sobre a responsabilidade, né? Porque lá no artigo 225 se fala sobre a responsabilidade ambiental. E a responsabilidade, ela é uma coisa curiosa quando a gente vai para dentro do direito ambiental. Por quê? Porque a responsabilidade é alguma coisa retrospectiva. Ou seja, aconteceu um fato negativo, aconteceu um dano
injusto a um direito de um terceiro, então você tem que responder por aquilo, né? Então vem a responsabilidade, pode ser penal, pode ser civil, pode ser administrativa. Mas aí tem uma contradição, porque o direito ambiental é um direito prospectivo, ele não é um direito retrospectivo. Ele pretende moldar comportamentos futuros. Então, eu tenho um conjunto de normas que pretende regular comportamentos futuros e eu tenho uma responsabilidade para comportamentos passados. Ora, nós vamos começando a ter algumas dificuldades com relação a como aplicar a responsabilidade ambiental. Porque, veja, eu tenho um ato ou uma decisão judicial, uma sentença, que diz A com relação a um determinado produto químico qualquer. A sentença judicial diz: olha, esse produto não faz mal nenhum a ninguém, ele pode ser utilizado. E, portanto, uma decisão judicial transitada, julgada, obrigatória, etc., você não poderia proibir aquele produto. Mas, no futuro, pesquisas posteriores disseram o seguinte: não, esse produto realmente é muito perigoso. Como é que você resolve essa questão? Então, isso é muito difícil para a cabeça do jurista. Por quê? Aí a gente tem que voltar lá atrás no direito romano, naquela famosa cláusula rebus sic stantibus, que no direito ambiental as coisas valem enquanto elas permanecerem como eram quando foram decididas. Se houve uma modificação na situação de fato, eu tenho que mudar a solução jurídica, porque senão eu posso estar legalizando danos ao meio ambiente. Tá? Então, mais ou menos o artigo 225, e outra coisa também interessante, hoje nós temos o artigo 225 também, ele trata da responsabilidade nuclear, que é um tema relevante, importante, merece um tema próprio, né? Mas nós temos um parágrafo 7º no artigo 225, que foi a emenda constitucional mais rápida que aconteceu no Brasil, que é em relação à vaquejada, rodeios, essa coisa toda, que tem um artigo da Constituição que diz que não é maus tratos a animais, porque o Supremo Tribunal Federal tinha julgado inconstitucional várias normas estaduais, especialmente do Nordeste, que procuravam disciplinar rodeio, briga de galos, tudo foi considerado inconstitucional. E aí surgiu esse parágrafo 7º sobre dizendo que rodeio, enfim, vaquejada não eram atividades que causassem danos aos animais, né, que fossem maus tratos. Esse é um assunto também bastante polêmico. Tá? Então, assim, pessoal, dentro aqui de uma apresentação rápida que o nosso amigo Marcos me deu o privilégio aí de conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sendo uma apresentação de meia hora, eu acho que esse é um pouco o que o artigo 225 fala. Eu acho que vocês têm um desafio. Eu acho que órgãos como o IBAMA e o ICMBio, eles precisam ser prestigiados. Eu acho que eles precisam ter pessoas profissionais. Eu acho que é importante profissionalizar esses órgãos. Então, criar quadros de carreira é importante. Acho muito, inclusive já disse isso por escrito, acho que em especial o IBAMA e as agências ambientais dos estados deveriam ser transformados em agências parecidas com o Banco Central, com a ANP,
com uma diretoria indicada pelo chefe do executivo e aprovada no legislativo, de maneira que ela tivesse estabilidade, porque a instabilidade dos órgãos ambientais é muito ruim, tá? Ela não é boa para ninguém, e o trabalho dos órgãos ambientais, ele precisa, primeiro, ele tem que ter quadros profissionalizados, quadros estáveis, com uma remuneração de mercado, não é que o profissional possa fazer sua carreira ali dentro sem estar tentado aí trabalhar em empresas que muitas vezes são clientes ali, não é, evitar essas portas giratórias, tá? Enfim, e desejar boa sorte aí para vocês, agradecer ao Marcos pela possibilidade de trocar algumas palavras e espero ter podido ser útil aí para vocês, e uma próxima oportunidade a gente pode conversar de novo. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Com certeza foi bastante útil, sim, e eu queria pontuar só uma das coisas que você falou, né, sobre essa questão de trabalhar no meio ambiente. Depende não só de vocação, né, mas de estudo, mas você tem que ser apaixonado pelo tema, porque principalmente para quem vai trabalhar em órgão ambiental, né, muitas vezes isso pode ser objeto de frustração. E eu, quando estive nesse lado, né, quando eu estive trabalhando nesse lado do balcão aí como gestor em órgão ambiental, eu me lembro que um camarada meu falou para mim: Marcos, olha só, num dia que eu estava muito frustrado, né, falou assim: Marcos, quando você chegar em casa, depois de um dia de trabalho aí no órgão ambiental, você pensa só naquilo que você conseguiu fazer. Aquilo que você não conseguiu fazer, você deleta e deixa para o dia seguinte, porque senão você não vai sobreviver nem um mês, né? E realmente é isso. Eu sei que aqui no nosso grupo tem algumas pessoas que trabalham, já trabalharam em órgão, e é isso. Se você chegar achando que vai mudar o mundo e que você vai resolver todos os problemas ambientais, a tendência é desenvolver uma úlcera ou uma dor de ouvido ou algum outro problema, e acaba, né, podendo, ao invés de utilizar toda essa vontade, paixão e potencial, você acaba nem conseguindo ajudar, né? Então, assim, é preciso realmente ter isso em mente aí. Obrigado aí, Paulo. Você acabou não se apresentando assim no seu currículo, mas eu coloquei no chat aí para todo mundo saber e tal, e logicamente continuar acompanhando aí os seus trabalhos, que são muito bons de fato. Eu certamente recorri muito ao seu livro quando fiz minha dissertação de mestrado, inclusive um que falava sobre distribuição de competências, que me ajudou bastante também lá. O meu mestrado eu dissertei sobre a Lei Complementar 140. Essa aqui, né, professor, eu estou até pensando em criar um evento, um debate, alguma coisa, sobre esse processo de desgaste da Lei Complementar 140, pelo menos no meu modo de ver, né, algumas decisões do É, Supremo estão causando. Eu acho que caberia bem um debate é, sobre isso. é verdade. Eu vou colocar aqui, ô Marcos, eu tenho um canalzinho no YouTube, eu vou colocar aqui, vou botar um Instagram e tal, porque aí de repente se a pessoa tiver interesse, sempre lá tem uma coisinha ou outra, tá? Boa, Vou boa. deixar, vou botar aqui.